não cumpriu a norma. Então, aqui no artigo 46 do transporte das urnas, fala como as urnas devem ser transportadas. Então, vai ter que ser por um mesário ou então pela comissão eleitoral. E diversas urnas foram levadas, tanto como algumas foram por fiscais da chapa 1 ou então da chapa 2, não sei dizer, mas foram levadas não por mesários. Também se baseando no estatuto, o artigo 62, ele fala como se anula como deve ser anulada as eleições. Então diz que se as urnas forem fechadas fora do término, para garantir que as pessoas votem, porque se fechou antes do término, tem várias pessoas na universidade que não tiveram o direito de votar. Então, vamos dizer, lá em matemática, o aluno que ia sair à noite não teve o direito de votar porque a urna foi fechada antecipadamente. Então, o Coletivo Mobiliza fez isso que fez e as urnas foram fechadas antecipadamente. Então, não garantiu o direito das pessoas votarem. Então, baseado no estatuto, diz que tem que ter uma nova eleição a partir disso. Então, a chapa 2 entrou com um recurso, né, na comissão eleitoral e o recurso está sendo analisado em relação a isso. Eu acho que esse argumento é insólido pelo seguinte, para você abrir uma urna, que a chapa 2 está colocando que algumas pessoas não conseguiram votar em 15 minutos, depois de 2 dias da eleição. Mas para se abrir uma urna, para começar a votação, tem que ter um mesário e um fiscal de uma chapa e de outra. No primeiro dia, nós da chapa 1 fomos honestos e conseguimos mesários e fiscais para várias chapas. Teve urnas que a gente acha que tem muito voto, como exatas, que ficou sem abrir a manhã inteira porque a chapa 2 não conseguia fiscal e não conseguia mesário. Essas pessoas também foram impedidas de votar. Isso foi má fé? Eu acredito que foi, mas não era motivo para se anular a eleição. Enfermagem e computação, que é um curso que a chapa 2 tem muito voto, fechava às 6 da tarde porque acabou e encerrou as aulas, mas pode ter estudante lá no projeto de pesquisa e tudo, mas eu tenho certeza que a chapa 2 não fechava às 6 horas da tarde por má fé, fechava porque via que não tinha mais estudante no curso. Então, isso daí é insólido, né? A gente tem que analisar essas questões. A nossa chapa está muito tranquila porque nós não roubamos urna de ninguém, não fizemos nada de depreciação, não fizemos baixaria, não criamos problema. A gente só quer que se ouça a opinião dos estudantes nas urnas, né? Como o presidente da Uni fala, que é inclusive da UJS, que é inclusive a chapa 2, tem que se ouvir a voz do estudante. Problema, fraude de urna, acontece inclusive na UFBA, a própria UJS joga tinta em urna, faz vários problemas e a eleição não é impugnada, né? Já. Acho que assim, a gente está falando muito do direito. Então, às vezes a gente tem dificuldade de ter mesário, porque é uma coisa voluntária. Então, assim, em diversas urnas, tanto na deles como nas nossas, foi difícil abrir a urna por conta de um trabalho voluntário. Então, às vezes houve atraso, tanto em uma quanto em outra. Então, assim, mas a partir da urna estar aberta, a urna não pode ser fechada até que seja o término. A urna está aberta, o mesário está lá. Houve a dificuldade por conta do que aconteceu. Então, tem que garantir o direito do estudante de votar. Agora, quem cabe decidir se vai ou não haver uma nova eleição? Olha, Érica, a juíza, a comissão eleitoral, né, mas a juíza Karine, da 2ª Vara Civil de Ilhéus, expediu uma determinação, né, do liminar que a gente entrou, que se fizesse apuração imediatamente, está aqui a liminar, se você quiser eu posso deixar uma cópia, e que salvaguardassem as urnas, né? Mostrar aqui. Que salvaguardassem as urnas para garantir a apuração do processo. Né? Então, a liminar está aqui, é R$500 de multa para o presidente da comissão eleitoral e R$500 de multa para a comissão eleitoral, ou seja, R$1.000 de multa por dia. A partir de sexta-feira já foi R$1.000, sábado R$2.000, domingo R$3.000, hoje vai fazer R$4.000. E a chapa 2 se recusa a apurar os votos. A chapa 2 que está colocando para a comissão eleitoral, para não apurar, a gente não entende por quê. Né? É só fazer valer o que o estudante depositou nas urnas, a vontade de estudar nas urnas. Não é chapa 2 que não quer apurar os votos, a gente quer que tenha uma nova eleição, tanto que a gente entende que não tem como dizer quem ganhou a eleição ou não, mas a gente entende que quem deveria ganhar a eleição, se houver uma nova eleição, vai ganhar novamente. A gente só está respeitando o direito do estudante de votar, que foi cerceado tanto em administração e contábeis, como todos aqueles estudantes que estudaram noturno e não conseguiram votar a partir do término, o encerramento que não houve, né?
não foi encerrada as eleições. Bem, nós vamos ao intervalo comercial. No próximo bloco a gente volta com notícias da nossa cidade e região, mas nós voltamos também antes para finalizar aqui, então, com as colocações finais de ambas as chapas. Então, não sai daí que Hoje em Foco volta já já. De volta no Hoje em Foco, bem, a partir desse momento agora, o que eu gostaria de fazer, na verdade, eu avisei os candidatos que eles teriam esse espaço agora para fazer perguntas para o outro, então. Então, a partir desse momento, Tiago Dantas, que está aqui representando a chapa 2, vai poder fazer perguntas para Leno Miranda, representando aqui a chapa 1, e ambos, na verdade, tinham perguntas para o Mobiliza, que seria a terceira chapa, mas até agora o Mobiliza não conseguiu chegar em tempo hábil para o nosso programa. Então, Tiago, eu passo para você a palavra então. Você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer? Lembrando que cada entrevistado a partir de agora tem exatamente 1 minuto para expor aqui a sua perguntar e tem que expor a sua para responder. Sendo necessário, a gente dá direito então a 1 minuto de réplica então. Ok. Então, Leno, depois do fim das eleições, né, a gente passou em diversas salas, conversando com muitos alunos. Em todas as salas que a gente passou em bastante salas. Todos os alunos, depois da gente expor o que houve, todos os alunos concordaram que deveria haver uma nova eleição e que mesmo a chapa que ganhasse, ganharia novamente. E a gente fica intrigado porque a chapa 1 ela tem esse interesse em contar os votos, porque o estudante, né, que a gente conversou, que foram muitos estudantes, eles apoiam, né, a versão de fazer uma nova eleição, que isso não vai interferir no resultado. Então, se não vai interferir no resultado, o estudante que a gente conversou com bastante, eles pedem uma nova eleição, porque a chapa 1 está tentando... Leno Miranda, você tem 1 minuto, então, para responder a pergunta. Certo. Em primeiro lugar, a maioria dos estudantes que eu encontrei em um dia de universidade esvaziada me falaram que queriam apuração. Tanto é que eu estou com um abaixo-assinado aqui, que tem mais de 500 assinaturas, de pessoas pedindo, né? O abaixo-assinado está guardado, mas está aqui, a produção pode ter acesso. Mas mais de 500 pessoas pedindo apuração imediata, né? Assim como a justiça, que é cega, né? Que não favorece nenhum dos lados, também está pedindo apuração. Qual é o nosso problema? Por que a gente quer que faça uma eleição logo? Está se querendo naturalizar fraude em eleição de DCE. Agora, todo mundo, quando convier, se a gente fizer uma nova eleição, pode botar um pano na cara, como se fosse um criminoso, botar uma urna debaixo do braço, sair correndo, entrar nos matos e depois fazer um texto bonito de 4 páginas para emocionar as pessoas. A evasão já é alta. Se a gente... você sabe que você fez a campanha, né? É muito pouco tempo e muito trabalho para a gente fazer um novo processo. Tiago, você tem algo a acrescentar? Assim, eu acho que não é institucionalizar, não é dar vazão a um ato de vandalismo, mas a gente tem que entender que esse ato prejudicou todo o processo. Então, se prejudicou todo o processo, a gente tem que garantir o direito do estudante de votar e o direito dele de participar. Se ele não teve o direito de participar por causa de um ato de vandalismo, ele tem que ter esse direito garantido. Leno, você tem uma pergunta que você gostaria de fazer, então? Tenho. Só em 15 minutos, antecipadamente, foram fechadas as urnas. Frisando que a comissão eleitoral que pediu para que se fechassem as urnas. Então, as pessoas que não conseguiram votar em 2 dias de eleição, pouquíssimas pessoas iriam votar em 15 minutos. Minha pergunta é, por que não apurar? E outra, aí tem que inteirar por que não apurar, porque a comissão eleitoral não recebeu um recurso, inclusive nosso, durante todo o processo eleitoral. Inclusive, o próprio Mobiliza colocou vários recursos para que se impugnasse a eleição. A comissão eleitoral, que é a majoritária da chapa 2, não recebeu um recurso, só recebeu um recurso, que foi esse, alegando que poderia se impugnar porque fechou 15 minutos antes, a mando da própria comissão eleitoral. Inclusive, fez uma reunião sem nosso representante da comissão eleitoral, porque falou que já sabia a opinião. Então, essa é a pergunta. Por que a chapa 2 quer impugnar essa eleição, sendo que ela não julgou um recurso durante todo o processo eleitoral, e inclusive ela fechou várias urnas que têm votos, né, durante o processo eleitoral antes do prazo? Porque só nos 49 do segundo tempo quis fechar. Assim, Leno, quando você diz
faltando 15 minutos, não foram 15 minutos, na verdade, né? Você mesmo Mas colocou. não falei 15 minutos. Mas, mesmo que fosse 15 minutos, você está dando importância, está tirando a importância dos votos das pessoas que iriam votar. Mesmo se houvesse 20 pessoas para votar, 15 pessoas para votar, você tem que ter o direito. Tirou o direito, já está errado. Então, está botando um peso para um lado e um peso para o outro. Então, a gente quer garantir aí, mesmo que a gente ganhasse ou que vocês ganhassem, o resultado vai ser o mesmo. A opinião do estudante não vai mudar em quem ele votaria. Então, a opinião vai continuar sendo a mesma. E se houver um novo processo, essa chapa que iria ganhar vai ganhar novamente. Então a gente só quer que o processo seja liso. Você não tem fazer Pode. Pois é, Tiago, eu acho que também os estudantes do PAFO que ficaram com as urnas sem abrir no primeiro dia até 3 da tarde, porque vocês não conseguiram fiscais, também queriam votar e vocês privaram eles desse direito. E até os 49 do segundo tempo vocês não tinham falado sobre isso. Só falaram isso daí quando viram um risco iminente de perder a eleição. Os estudantes das exatas também queriam votar, mas foi privado o direito deles, né? Então, essas que são as questões que têm que ser ponderadas, né? É só frisar isso daí. Bem, você tem alguma outra pergunta para fazer para a chapa? Não, a gente fica aí nessa expectativa, né, de um resultado logo, mas que o estudante ele seja, não o direito de ganhar ou de vencer seja prevalecido, mas o direito do estudante de escolher que seja prevalecido aí. Então, e que esse direito ele venha à tona, que esse sentimento do estudante de votar, de participar, seja garantido aí na próxima eleição. Fernando, você tem uma última pergunta? Não tenho não. Eu queria agradecer o espaço, Liliane. Nós te agradecemos. Pois é, a gente está discutindo um assunto dessa importância. A gente queria até, muito importante esse espaço, porque a gente queria sensibilizar a Chapa 2 e os representantes da Comissão Eleitoral. A gente já vai fazer uma semana dormindo na porta do DCE, para que se apurem os votos. Só para entender que é melhor, a Comissão Eleitoral do DCE, são quantos membros da comissão e de quais chapas? Hoje são 4, 2 indicados pela Chapa 2, 1 indicado pela Chapa 1 e indicado pelo Mobiliza, que inclusive a gente manteve contato com ele no sábado, ele falou que os representantes da Chapa 2 falaram que ele estava expulso da comissão. Então, ele não recebeu nenhum documento, mas foi o que foi passado. Então, a gente tem 3 membros, né? Apesar de que um foi expulso sem nenhum documento. E aí a gente pede essa sensibilização, vamos tentar na justiça mais uma vez recorrer para que se garanta, já que mesmo com a multa a Comissão Eleitoral não está querendo apurar, né, e pedir, sensibilizar, porque a gente tem que fazer valer o voto do estudante que foi depositado nas urnas. Também as pessoas que infelizmente não conseguiram votar, mas foi a própria Comissão Eleitoral que pediu para a segurança do processo. Então é só isso que eu gostaria de frisar, te agradecer a TV Itabuna, agradecer aí a todos os espectadores, né? E vamos torcer para que esse processo saia da melhor forma possível e que a entidade não fique descredibilizada. Aqui, para mim, se a eleição for prorrogada mais, vai sair mais descredibilizada. Tiago. Então, minhas últimas considerações são que a gente quer que um processo seja liso, né? Que tenha toda a lisura possível, que tenha uma nova eleição, que todos possam participar. Eu acho que depois desse ocorrido, acho que mais pessoas vão participar, mais pessoas vão querer participar e conhecer, que muitas pessoas não conhecem, né, dentro da universidade. E também agradecer, Essa informação de que o membro do Mobiliza foi expulso, ela é correta? A gente não tem nenhuma informação sobre isso. A Comissão Eleitoral não expediu nenhum documento, nem para uma chapa informando, nem para outra. Então, a gente não pode garantir essa informação. Eu também não tenho nenhum documento. Eu estou colocando porque a gente entrou em contato com ele no sábado, na sexta, e ele falou que ele recebeu uma ligação dos membros da Comissão Eleitoral da Chapa 2 falando que ele estava expulso. Né? Então, só estou passando a informação aqui. Mas agradecer Nós te agradecemos a participação de vocês, né? Aqui. Afinal de contas, são quase 10 mil alunos da UESC, então um número muito grande, é um departamento muito importante para organizar ali, né, e fazer valer os direitos dos alunos. Então, nós te agradecemos a vocês aqui por esse momento, aqui no programa Hoje em Foco, para expor o lado de vocês e para que os estudantes e pessoas também fiquem a par do ocorrido e vejam cada lado de vocês, então. Tá certo. Tá bom, muito obrigada pela participação. Programa. Obrigado para todos vocês.